Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Pod Fontes, o podcast da Fontes Educacionais, esse espaço que a gente fala de saúde, educação e principalmente de filhos. E por que não dizer de pais também, né? Porque não tem um sem o outro, não tem como lá. Ao meu lado, sempre presente aqui, fazendo a bancada comigo, Thaís Nogueira. Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, porque o nosso Pod Fontes não tem hora para estar aí com vocês. É um prazer, Jair, estarmos em mais um programa. Prazer hoje, enorme. E hoje nós vamos falar de um assunto que vai pegar nas emoções, no nosso coração aí. Nós temos aqui hoje a querida Lu, a Lucilene Lima. A Lu é mãe do Paulo, ele é um atendido lá do Espaço Fontes Educacionais, é uma criança dentro do espectro, e a Lu vem passar assim um pouquinho para a gente dessa experiência do diagnóstico do Paulo, em conjunto com uma questão familiar muito particular, a viuvez. Lu, seja bem-vinda e agradeço de coração. Obrigada. A sua disposição de vir falar um pouquinho da sua história pra gente. Eu que agradeço por poder estar aqui e contar um pouquinho. Maravilha, e nós vamos levar até você o Pod Fontes, num oferecimento da Karina Drailich, psicanálise, da Papelaria Macris, da doutora Letícia Coelho, psiquiatra, da Benjamin Psicologia, da Ariane Desenvolvimento Humano, psicanálise de adultos, e da Janaína Collum Fono, é isso? Fonoáudio? Fonoáudio, tá. Isso. A Janaína Collum. Da Fonoáudio. Fonoáudio. Isso e mesmo. O apoio do portal de Indaiatuba, o maior e mais bem pontuado portal de notícias da cidade, e da Cerqueira Jorge Advogados. Exatamente. Lu, então, mais uma vez, seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho como foi o desenvolvimento do Paulo para vocês perceberem que tinha alguma coisa de atípico nele. Como que foi esse processo enquanto o seu marido ainda estava com vocês? Então, enquanto o pai do Paulo ainda estava com a gente não notava o TEA nele. Porque ele se desenvolveu bem. Falou no tempo certo, andou no tempo certo, tudo correto. Com a perca do pai e o trauma foi aonde desencadeou o TEA. Aí ele foi para a escola, e dentro da escola foi que assim, fui chamada, né, para saber o que estava acontecendo, porque ele não conseguia desenvolver, ele não socializava dentro de sala. Mas até então ele socializava normal? Socializava, até o falecimento do pai. Até os 5 anos ele socializava. Ele brincava, ele fazia tudo normal. Aí o pai faleceu, ele ficou 1 semana dentro de um quarto. Ele não saía. Com 5 anos? Com 5 anos. Com 5 anos ele ficou dentro do quarto. Ele não falava, ele não tomava banho, ele não queria comer, ele não queria nada. Aí eu levei ele para terapia. Só que a terapeuta, na época, ela só tratou a ludoterapia. Ela não tratou o TEA. Eu cheguei a comentar na época com ela também, só que ela não era especializada. Então ela falou assim, mas ele não tem. Dele é a questão do luto, que era muito recente também. E o Paulo, ele é o seu terceiro filho? O Paulo é o terceiro filho. É o então, é o Sim. caçula. Então, você já tinha essa noção de neurodesenvolvimento da criança e dos processos. E o seu marido, ele faleceu na Covid. Sim. Como foi esse processo também? Porque ele foi internado, o Paulo precisou se afastar? Sim, ele não chegou a ficar internado para o Covid. Ele teve uma trombose e precisou internar para tomar a medicação. Aí ele foi para o hospital numa quinta-feira e faleceu no sábado. Foi rápido. Foi rápido. Foi muito rápido. Foi rápido. Mas assim, ele foi diagnosticado com o Covid, ou ele teria essa trombose em decorrência da Covid? Como é que foi isso? Ele foi diagnosticado com o Covid e teve a trombose em decorrência do Covid. Em decorrência do Covid. E foi assim, tudo muito rápido. Ele saiu numa quinta-feira e falou pro Paulo: papai precisa ir para o hospital tomar a medicação que só pode tomar lá. Terça-feira eu volto. E a terça-feira nunca chegou. Entendi. E como é esse processo como foi para você esse processo de levantamento de hipóteses? Porque você é acompanhada
pela Grazi Rovesta, neuropsicóloga, Sim. que a gente conhece, a nossa amiga aqui também, Sim. né? Já participou de programas com a gente. Como que esse processo do comunicado da escola, das emoções, como que foi assim para você, dentro também do seu luto, compreender a causa e efeito do espectro? Então, naquele momento, eu teria que entender somente ele. Aí, como você falou, eu tive o apoio da Grazi ali comigo, que esteve ali comigo. Mas, assim, não é fácil. Porque você tá caminhando sozinha. Você tá ali sozinha. Você tem o amparo, terapeuta, tudo, mas você tá sozinha. E ter que explicar pra ele, e ele ter que entender, e eu entender também. Aí eu adotei a técnica do viver um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Eu apresentava pra ele, como até hoje, eu apresento e espero o momento dele. Porque ele sempre me mostra. O que ele precisa, o que ele precisa. o que ele necessita. Sim. Entendi. E é engraçado, Jair, que o Paulo é uma criança assim muito, muito ativa, muito querida. Ele chega, você vê o sorriso dele quando ele entra. Hoje ele está com quantos anos? Com 10? 9. 9 anos. 9 anos. É. E desde o primeiro dia que o Paulo entrou lá no Espaço Fontes, ele já sorriu, ele já foi. E ele tem, assim, a questão dos jogos, ele gosta do videogame, tem os personagens. Então, nesse começo de processo lá no espaço, nós fizemos os fantoches dos personagens, do videogame dele, e ele tem uma representatividade muito grande. Só que a questão da socialização, a gente foi ganhando aos poucos, né, Lu? É, e até hoje é assim. Ele, assim, o socializar, ele é como se ele tivesse que confiar. Tá. Ele tem que olhar pra você e vai ali com jeitinho, aí você vai indo, aí ele, confiando, ele consegue se abrir. Ele vai socializar. Senão... Agora, isso em decorrência, você acha que dessa ausência abrupta do pai, porque até então você disse que ele socializava normal. Normal. Essa perda de confiança foi em função de o pai ter saído, é uma pergunta, tá? O pai ter saído, falado, eu volto na terça e não volta mais, e acho que isso mexeu muito com ele. Sim, foi. Porque ele não guarda os dias da semana, você pode perguntar. Pra ele, os dias da semana, ele não guarda, coisa que ele fazia. Olha isso. Ele não guarda. Tanto que ele tem uma rotina. O que ele vai fazer no dia, eu passo de manhã pra ele. Vai acontecer assim e assim. Aí ele pergunta que dia que é hoje. Hoje é segunda-feira. Hoje vai acontecer assim e assim. Ele sabe. E nada pode fugir daquela rotina. O que fugir da rotina, ele desregula. Olha isso. Não pode. E o que acontece quando ele desregula? Qual é a ação? Aí é o colo. Aí a mãe tem que estar junto, aí dá o colo, aí você vai dar o amor, vai dar o carinho e vai deixar, igual eu falei, no tempo dele. Então, no tempo dele, ele vai desenvolvendo esse processo. Sim. E dependendo do dia, demora? Demora. Qual foi o processo mais longo dele? Então, a gente está num processo longo agora, que foi a questão quando eu peguei a dengue. Porque o que acontece? Porque dengue eu fiquei muito ruim, fiquei em casa, mas eu precisei ir para o hospital. E a saída dele, a mãe ir para o hospital, ele desregulou. Aí ele, de nível suporte 1, ele foi para nível suporte 2. Ele ainda está desregulado. Porque para ele é como se ele fosse perder a mãe. Que ele citou para Grazi. Ele falou assim, a minha mãe foi para o hospital. Como assim, o meu pai foi e não voltou. E lá no Espaço Fontes, ele não conseguiu fazer a sessão. O irmão o levou, sabendo que a mãe estava em casa, mas a gente não conseguiu efetuar a sessão com ele. E toda a sessão a Lu acompanha as minhas sessões, é brincar, é jogar, é fazendo coisas para que ele compreenda os processos de rotina, de aprendizagem, de neurodesenvolvimento. E eu tive que falar para ela, Lu, ele tem aí um saldo de horas porque não vai render. E não rende mesmo, é como se a pessoa estivesse ali aquém do espaço. Que interessante, é uma coisa muito bacana. E muito interessante essa quando ele desconecta e demora para entrar de novo na rotina, isso, né? Sim. E como é que é a sua rede de suporte? Como é que você criou essa rede de suporte? Olha, foi aos poucos. Hoje
A minha rede de suporte é a minha família. Eles que me ajudam. A Thaís mesmo não vê, né? Meu irmão sempre estava comigo, porque ele não estava trabalhando, sempre estava comigo. E são eles. O suporte, a minha família. Eles que acolheram. Acolheram de verdade. O Paulo ali, eles estão ali. Quando eu não estou em casa, que o Paulo desregula, ele fica com a minha mãe. E ela tem todo um jeitinho. Não tem o colo da mãe, mas tem o colo da avó. Tá. E ela tem todo um jeitinho, senta lá com ele, vai conversando com ele aos poucos, vai dando amor, vai dando carinho, e ele vai ficando tranquilo. E como é que ele trabalha essa coisa da ausência do pai? Ele não fala sobre. Não fala? Não fala. Ele comenta algumas lembranças do pai. Ele gostava muito de pescar com o pai, então ele vai falar da pescaria, mas assim, é aleatório. Não tem um momento Não, específico, não. né? Quando vem na Não, cabeça se dele. surge alguma coisa assim, ele fala assim, isso eu fiz com meu pai. Aí, mas é só aquilo. Se você for prolongar o assunto, ele corta. Ele entra em outro assunto. E, por exemplo, o Paulo está comigo já vai fazer 1 ano. Sim. Nas minhas sessões, o Paulo não cita do pai. Mesmo que a gente brinque de boneca, de casinha, de carrinho, é a minha mãe e os meus irmãos. Para mim, a questão afetividade e confiança ainda tem um limite, porque eu não sou a psicóloga dele. Entendeu? Então, dentro do espectro, ele limita justamente. Então, se eu dou uma orientação escolar, né, a mãozinha tem que segurar o papel, as 2 mãos têm que trabalhar junto. Então, ele sempre lembra, as 2 mãos têm que trabalhar juntos. Mas a gente tem que tomar esse cuidado para não passar a linha do outro, né? Porque senão ele vai falar, ué, por que a tia Thaís, que me ajuda na escola, tá falando do meu pai, sendo que é uma coisa da outra profissional? Sim. Então, é a questão do limite de confiança e do papel que você está exercendo em cima da criança ali, da família. Sim. E aí uma outra pergunta, muito curiosidade também de um leigo, né? E qual é o futuro, vamos dizer assim, de uma criança nesse trabalho, no dia a dia, nesse trabalho do TEA? O futuro que ele quiser ter vai depender de como essa regulação dele vai amadurecendo, de como esses processos junto com a rede de apoio que a Lu tem vai elevando e até das próprias concepções que ele tem, porque ele sabe o que é perigoso, Sabe. ele sabe o que é conhecimento. risco, entendeu? Ele tem essa noção. Então, por exemplo, ele tinha uma questão muito grande com tinta, né, Lu? Tinha. Nossa. A primeira vez que eu brinquei de tinta com ele no Fontes, nossa, ele saía da sala e ia lavar a mão, ele saía da sala e ia lavar a mão, e ele mostrava pra Lu, tá suja, tá suja. Agora, no Dia das Mães, nós fizemos o pano de prato. Ele não levantou nenhuma vez para lavar as mãos. Ele não se sujou. Uhum. Tá. Ele não sujou as mãos. Ele não sujou as mãos. Ele pintou bonitinho dentro do espaço com o processo de coordenação motora. A gente está mudando a pega do lápis dele aos pouquinhos, mas ele não se sujou. Então, ele ainda falou assim para mim, olha que lindo, minha roupa está perfeita. Foi. Foi a vitória dele. Então, nisso, ele vai se programando, se estruturando, né? Ele mesmo, ele vai aprendendo, ele vai se autorregulando. Conforme com o tempo ele vai aprendendo até onde ele pode ir. Isso eu posso, eu vou fazer. Aqui eu consigo. Se aqui eu não consigo, eu não vou. Tá. É assim. E como que ele é dentro de casa, no dia a dia? Ele é ativo dentro de casa. Ele gosta de brincar, ele deita no chão. Essa semana passada ele levou um esqueleto, ele monta e desmonta. Ele brinca. Aí vai o sobrinho dele lá, eles brincam, ele é ativo dentro de casa. E o sobrinho tem a mesma idade do Paulo, né? É uma Tem. diferença pouca, 8 né? meses. De 8. Então, 8 meses. ele tem uma criança da mesma idade que brinca, que se envolve, que conversa, né? Então, quando o sobrinho foi lá no espaço, eu incluí o sobrinho na sessão para que ele se sentisse importante. Mas ele tem uma inteligência, assim, fantástica. O hiperfoco dele para quebra-cabeça, para montagem, para cores. E a gente vai estimulando. Por exemplo, a semana passada, ele descobriu o velcro. Então, tem os brinquedinhos que se encaixam pelo velcro. E ele não é muito de textura. Não, ele né? não gosta. Ele tem
Mas ele ficou o tempo todo, passava a mão num lado, do outro, grudava, desgrudava, trocava. Então, assim, em 15 minutos de sessão, ele ficou ali numa descoberta que quando ele achar uma roupa com velcro, ele vai lembrar e vai ser o processo. Entendeu? Que nem a troca do sapato, né? Foi, a troca do sapato. Porque assim, ele tem coisa, ele se apega. E ele tinha um Crocs. Do Sonic. Do Sonic. Na verdade, eram 2, né? Um já não servia mais, a mãe descartou. E o outro, ele não queria desapegar desse Crocs. E já não serve mais no pé. Então, todo lugar eu vou de Crocs. Até que um dia a gente chegou lá na Thaís. E ela, você tá de Crocs? Aí ele calcanhar pra fora do Crocs. Assim. Ela deu a sacolinha pra ele. Você vai encontrar um amiguinho pra dar o Crocs. E ele fez, tá lá da sacolinha, e ele tá escolhendo porque ele que vai escolher. O criança, que ele vai dar pra ele fazer a doação do Mas Crocs. ele deixou de usar o sapato, porque uma criança vai receber o sapato. E aí ele vai com o tênis novo. Então é um processo de desapego. Porque agora ele começa o tênis de novo. Agora é só o tênis. Onde ele vai com o tênis. Aí agora é o apego com o tênis. Aí depois vem o desapego de novo. E é sempre um processo. Sempre. Um processo atrás do outro, até que quando ele tiver o amadurecimento neurocognitivo dentro do espectro dele, ele entender que quando não serve, eu preciso desapegar, mas que eu vou ter uma outra coisa para ter de elemento. Sim. E como é que você define os avanços dele nesse período? Ele está fazendo essa terapia e o Fontes há uns 3, 4 anos? Não, com Fontes Fontes vai fazer um ano. Vai fazer um ano. A Grazi já tem 1 ano, mas logo após o falecimento do pai, ele fez. Fez por 3 anos. Ele vai fazer 4 anos agora. Que o pai faleceu, que ele saiu da outra terapeuta e foi pra Grazi. Então, desde então, ele vem na terapia. Ele desenvolveu bem. Mas eu digo que depois que ele veio com a Grazi e com a Thaís, ele se desenvolveu mais. Mais e mais rápido. Mais rápido. Mais rápido a socialização, o desapego, o se expor. Tá. Ele não tomava nem banho sozinho. Após o falecimento do pai. Tá. E agora não. Agora ele toma o banho dele sozinho, ele se troca sozinho. Ele voltou a comer sozinho, porque tinha que alimentar, eu tinha que alimentar ele. A seletividade alimentar que ele passou a ter, também agora está melhorando. Ele se permite experimentar o alimento. Tá. Ele se permite. Eu mostro para ele, olha, tá aqui. Põe separadinho, que o prato tem que ser tudo separado. Você pode experimentar. Ele, eu posso? Eu falei, você pode. E ele experimenta. É mínimo. Não gostou, então fica ali do lado do prato. Então, assim, desde então, 1 ano, vamos dizer 1 ano, todos, ele se desenvolveu muito bem, está se desenvolvendo, melhor ainda. Cada dia é uma novidade, é uma evolução. E a mãe bate palmas. A gente curte, porque assim, às vezes a gente está fazendo uma atividade, eu pergunto para ele, posso filmar? Ele quer? Pode. Sabe? E aí... O que é algo do qual ele não permitia. Ele não gosta de foto. Olha. Quando vai tirar uma foto, ele se esconde. Ele não gosta de foto. E eu filmar também. E hoje ele se permite. Se ele permitir, você tira a foto. E aí eu filmo, mando pra Lu, né? E a Lu tá sempre na sala de espera. Você conhece ali o Fontes, é próximo. E aí eu mando pra Lu, aí a Lu fala, se ele autorizar, você possa. Daí eu falo, Paulo, posso pôr no Instagram? Lógico que pode. E daí a gente põe, a gente reposta. E assim, e ele vibra para tirar a foto do que ele faz. Vibra. Né? E tudo, e muito do que eu faço é presente para tia Grazi. Vou levar de presente ele pra vibra tia porque Grazi. tudo para ele é uma realização, né? É porque agora eu posso, eu consigo. Porque eu sempre digo para ele, você tem que tentar. Você tentou, você pode, você vai conseguir. Se não der certo... Tá no caminho. Você tentou, você fez. A gente não pode desistir. Então eu ponho isso sempre para ele. Então ele sempre tenta, Thaís vê lá. Ele mesmo não deu certo, ele vai se frustrar, óbvio. Isso é normal, mas ele vai se sentir realizado porque ele tentou. Então essa é a minha pergunta. Como é que ele trabalha a frustração?
A frustração é uma coisa que é incômoda para qualquer um, em Pra qualquer qualquer lugar. pra qualquer ser humano, Pra né? qualquer ser Não é humano. bom, não. Ele não lida muito bem, não é, Thaís? Tem coisa que ele, essa semana, a semana passada, ele não chegou legal, porque ele estava chateado que ele tinha ficado muito tempo, a Lu é manicure, Foi. no salão, sem ter o que fazer. Sim. E aí ele não teve aula, e aí ele chegou de noite no meu atendimento, 5, 6 horas da tarde, muito quieto. E aí eu fiz, vamos fazer atividade? Com a mãozinha assim. Aí eu faço, Paulo, a Thaís fala que tem que usar as duas mãos. Daí ele põe, faz as duas mãos, né, tia? Eu fiz as duas mãos. E aí ele vai, e aí, mas muito quieto. E aí eu me reporto com a Lu. Para eu não ficar Lu, né? A gente vai se reportando Sim. pelo WhatsApp, sem que ele perceba, né? E aí, até que a gente descobriu quando ele quis desenhar na lousa de giz, que era uma coisa que ele nunca Ele não tinha fazia. ido também. Ele gosta da lousa branca, do quadro branco com Talvez caneta. até por causa do giz tem que se Do sujar. giz, porque ele vai sujar a mão, vai É. sujar a roupa. É, Isso e não- isso a gente também foi uma surpresa. Então, ele sentou na lousa de giz e a hora que ele começou a desenhar a natureza, as árvores, os peixes, ele falou, eu estou muito quieto porque eu tive que ficar a manhã inteira quieto, sem fazer nada no salão da minha mãe. Fiz bingo, pegamos. Entendi. Entendeu? Numa coisa. Aí eu falei, então, vamos, o que você acha da gente fazer um livrinho de colorir, levar umas canetinhas, né? A tia faz para você. Aí ele falou, eu acho que é uma boa, porque daí eu vou ter o que fazer. Então, ele já demonstrou Sim. que ele pode ir no salão, mas que ele quer fazer alguma coisa. Entendi. E ele desenhou na lousa, ele apagou a lousa, ele fez assim com a mão e foi embora feliz. Nesse aspecto emocional de regulação, ele não se importou com a sujeira. Porque Não. ele sabia que ele precisava se regular e expor para alguém o que ele estava Que sentindo. tá sentindo. E de repente ele estava com receio de falar para a mãe, mãe, não gostei de ficar lá porque não fiz nada, mas é o trabalho da minha mãe, eu tô perto da minha mãe. Então ele tem todo esse conceito, ele tem Tem, essa ele concepção tem esse entendimento. esse entendimento de Ele- toda a realidade ao redor dele. Ele tem. Que Ele tem esse impressionante. entendimento. Nossa, é fantástico. Realmente a mente humana é uma coisa assim espetacular, né? Quando a gente para e observa, fala como é que pode. Eu tô aqui assim, ao mesmo tempo que encantado, extremamente apreensivo, porque nunca pude imaginar que uma perda pudesse desencadear um processo como o dele. Sim. O que um trauma não faz. O que um trauma não é capaz de fazer, né? Então, assim, estudando com a Grazi, na época, ela falou assim, Lu, vai estudar o seu filho. Porque cada criança é Sim, única é e o uma. autista, cada um é um, único. Não tem, É não tem único. dois. E eu tô sempre ali, estudando. Então, eu vou estudando ele. Aí, vendo, tinha coisas que lá, quando o pai era vivo, que ele já apresentava. Mas se eu não tivesse sofrido o trauma da perca do pai, talvez ele não fosse pôr à frente o autismo. Não fosse Ele ia ser, desenvolver. não fosse desenvolver. Ele ia ser um TEA, mas ele ia... Sem tanta definição, sem tanta programação, né? Porque a gente tem pessoas que são autistas, que estão dentro do espectro, por exemplo, adultos, que falam assim, Sim. mas como assim eu sou, né, saiu que eu sou autista? Por quê? Porque criou estratégias, habilidades, desenvolvimento e seguiu a vida. Então, o que acarretou na questão do Paulo foi o baque. Perdi. Desestabilizou todo o processo emocional, neural dele. Foi. Ele perdeu uma chave ali. Ele perdeu uma pilastra da Exatamente. E personalidade aí dele. desencadeou. O que desencadeia para uma pessoa ser viciada em comida, ser viciada em droga, ser viciada em, né? Então, qual foi o start, o insight, né? O feeling A perca do pai. que Foi a perda do foi a pai. perda Perda do do pai. pai. Que impressionante. Na verdade, eu estou admirado, porque, como eu disse, é uma informação que eu não fazia ideia, né? Até por ser leigo. E até pela minha convivência com a Grazi, eu tenho aprendido muitas coisas, que muitas vezes ela fala assim, você sabia que todo TDAH alguns têm um quesinho Sim. de TEA? Sim. É. Eu falei, não acredito. Ela falou, e aí fomos conversando a respeito. Eu falei, gente, como é
cabeça da gente. E é uma coisa que eu observo, tanto o TEA como até você falou um pouquinho sobre isso, que as pessoas estão reconhecendo isso agora. Tanto o TEA como o TDAH é uma coisa recente, se a gente parar para analisar, é novo. Sempre teve. Mas Sempre o conhecimento não era veio de visto agora. Desse jeito, então é novo. né? É novo. É novo. É novo. Gente, nossa conversa está para lá de ótima. boa, mas nós estamos com o nosso tempo se esgotando. Eu quero dizer para você aí de casa que nos assiste que o Pod Fontes, que é o nosso podcast do Fontes Educacionais, é um oferecimento da Karina Dreilich, que é uma psicanalista, a Papelaria Macris, a doutora Letícia Coelho, psiquiatra, a Benjamin Psicologia, a Ariane Desenvolvimento Humano, psicanálise de adultos, e da Janaína Collum, da Fonoáudio. E também tem o apoio do Portal de Indaiatuba e da Cerqueira Jorge Advogados. Exatamente. Lu, eu queria muito agradecer a sua disposição. Eu sei que falar desse assunto dói muito, mas é importante que as pessoas saibam, né, que o espectro ele pode ser desencadeado a partir de uma situação emocional extrema. E assim, deixa um recado para as mães que de repente estão observando, não sabem que caminho seguir, que de repente elas possam espelhar na sua força, no seu desempenho aí para cuidar do Paulo. Sim. A primeiro momento, assim, entenda a sua criança. A partir da hora que você começa a entender a sua criança, você enxerga além. Que foi o que eu fiz com ele. Veio o trauma, eu não enxergava antes. Aí eu passei a enxergar, a observar. Aí com os outros, com os estímulos, as pessoas que estavam ao meu redor. Então, passe a enxergar o seu filho. Isso aqui está diferente. O que pode ser? Hoje a gente tem uma ampla, tem internet. Não deve acreditar em tudo, mas vai pesquisar. Está na dúvida? Vou procurar um profissional para ajudar. Então estuda. Estuda o seu filho, porque ele é único. Ele é único. Maravilha. Luciana Lima, muito obrigado pela participação, por dividir conosco esse pedaço da sua vida aí, que eu tenho certeza vai ser inspirador para muitas pessoas. Obrigado mais uma vez. E esse foi o nosso Pod Fontes, especial do mês de maio, de Dia das Mães. Dia das Mães. Vai vir aí só coisa boa esse mês. E o nosso Pod Fontes da semana que vem são com mães deficientes visuais. Você já se imaginou não enxergar e ser mãe? Ou você receber uma criança e esta criança não tem a visão? Né? Os desafios, né? O dia a dia dessas mães guerreiras que estão com a gente aqui no nosso mês de maio. É isso aí. Então, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, muita paz e até lá. Beijos, até mais.